Fala pessoal, tudo beleza? Nesta videoaula vamos aprender a resolver equação do segundo grau na forma incompleta. Quando ela se encontra nessa fórmula aqui, a gente não precisa utilizar aquela fórmula de Bhaskara, onde a gente calcula o delta, x1, x2. Porém, se você preferir usar a fórmula de Bhaskara, também é possível resolver mesmo as incompletas. Então, suponha a equação da forma ax² mais bx igual a zero. Percebe que neste caso aqui não aparece o c. Ou da fórmula ax² mais c igual a zero. Percebe que neste segundo caso aqui não aparece o bx. Então, essas duas equações elas são incompletas. Agora, o que você não pode encontrar é sem esse primeiro termo aqui. Portanto, o a tem que ser sempre diferente de zero. Tá bom? Equação do segundo grau, o a tem que ser aqui diferente de zero para não se transformar numa equação do primeiro grau ou de grau zero. Tá bom? Então, olha, quando a gente tem uma equação na forma incompleta, a gente tem um método mais simples de resolver sem usar a fórmula de Bhaskara. Vou deixar aqui na descrição um vídeo sobre a fórmula de Bhaskara, tá? Então, no exemplo 1, eu quero que você determine o conjunto de solução de cada equação abaixo. Vamos começar aqui com a letra A. Perceba que aqui na letra A está faltando quem? Está faltando o termo independente. Então, a gente vai resolver da seguinte forma. Vamos primeiro reescrever essa equação aqui. A gente pode reescrever como sendo 3x vezes x, porque x vezes x é x ao quadrado, menos 6x igual a zero. Aí agora você analisa. Quem é que aparece tanto nesse primeiro quanto nesse segundo termo? Perceba que é o x. Aí eu coloco o x em evidência. Perceba que nesse primeiro termo, se eu tirar x, só fica quem? Só fica 3x. Então, eu coloco 3x aqui. Quando eu multiplicar 3x vezes x, eu volto para o de cima. Menos, aqui, se eu tirar x, quem é que fica? Fica apenas o 6. Isso daqui igual a zero. Note que isso aqui é um produto. Se eu tenho um produto dando zero, significa que o primeiro termo é igual a zero ou o segundo termo é igual a zero. No caso, 3x menos 6 igual a zero. Agora eu resolvo essa equação aqui do primeiro grau. Fica 3x igual a 6. Passa com o sinal trocado porque eu somo 6 a ambos os lados. Agora, dividindo tudo por 3, fica x igual a 6 dividido para 3. Logo, o x vale 2. Portanto, o conjunto solução dessa equação é 0, 2. Perceba que eu resolvi, não precisei usar o delta. Tá bom? Nesse caso aqui, percebe que está faltando o termo independente. Quando está faltando o termo independente, eu resolvo colocando o x em evidência. Note que no exemplo B tem o termo independente. Aí, nesse caso, eu já vou resolver de uma maneira um pouquinho diferente. Tá? Eu vou somar 8 a ambos os membros, ele desaparece no primeiro membro e aparece no segundo membro com o sinal trocado. Então, fica 2x ao quadrado igual a 8. Passou com o sinal trocado, né? Então, agora eu divido tudo por 2, fica x ao quadrado igual a 8 sobre 2. Ou seja, esse 2 passa dividindo e desaparece do primeiro membro. Então, fica x ao quadrado igual a 4. Aí fica x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Portanto, fica x igual a mais ou menos 2. Portanto, o x é igual a 2 ou o x é igual a menos 2. Daí, o conjunto solução é dado por menos 2, 2. Tá aqui o conjunto solução. Perceba que eu resolvi facilmente, sem precisar usar o Bhaskara. Mas agora você deve me perguntar, de onde surge esse mais ou menos? De onde é que ele surge? E eu vou te explicar agora. Perceba que antes de surgir aquele mais ou menos, eu tenho a seguinte equação. X ao quadrado igual a 4. Tá bom? Então, o que é que eu faço para me livrar desse quadrado aqui? Na verdade, eu passo a operação inversa de potência 2. A operação inversa de potência 2 é raiz quadrada. Então, o que eu faço aqui é passar a raiz quadrada deste lado e deste outro lado aqui.
Porque aí ó, eu consigo cortar a raiz quadrada com a potência 2. Porém, quando eu faço isso, eu tenho que pegar esse x em módulo, porque ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Então, se eu tenho a raiz quadrada de x ao quadrado, isso não é x, isso é o módulo de x. Agora, deste lado aqui, ó, quanto é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2 positivo. Aí, veja só, eu tenho um módulo de um número dando 2. Esse número x pode ser 2. Quanto é o módulo de 2? É 2. Ou esse número x pode ser menos 2. Quanto é o módulo de menos 2? Também é 2. Então, é por isso que passa mais ou menos. Você já está sabendo. Vamos agora para o exemplo C. Resolver do mesmo jeito. Ó. Perceba que nós temos agora o termo independente também. Então, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na letra B. Então, vai ficar como? 4x ao quadrado igual a 9 positivo. Passa com sinal trocado, porque eu somo 9 a ambos os membros. Note que agora eu preciso isolar o x ao quadrado. Aí eu tenho que passar tudo dividindo por 4. Então fica x ao quadrado igual a 9 dividido para 4. Aí agora eu preciso me livrar dessa potência 2. Aí eu passo em forma de mais ou menos, e você já aprendeu porque é mais ou menos, a raiz quadrada de 9 sobre 4. Então dá x igual a mais ou menos. Gente, eu posso extrair a raiz em cima e extrair a raiz embaixo. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, o x pode ser menos 3 sobre 2. Ou o x pode ser, no caso aqui eu vou chamar de x' e x duas linhas, pode ser 3 sobre 2 positivo. No caso aqui, o conjunto solução é quem? Menos 3 sobre 2, 3 sobre 2. Então, perceba que eu fiz. Não precisei aqui estar usando o delta x1 e x2 daquela maneira tradicional que eu ensinei na aula anterior. Aqui também vamos chamar, só para diferenciar, x' e x duas linhas. Aqui em cima do mesmo jeito, vamos chamar de x' e x duas linhas. E para finalizar, mais dois exemplos. Olha, esse daqui, perceba que nesse aqui nós temos x e temos x ao quadrado. O que está faltando é o termo independente. Como apareceu x no primeiro termo e x no segundo termo, eu vou colocar em evidência. Tá bom? Quando o x só aparecer em um termo, como foi esse caso aqui, ó, veja que o x não apareceu junto do 8. Aí eu passo o 8 para o segundo membro e isolo o x e faço dessa maneira aqui. Do mesmo jeito aqui. Agora, quando o x aparece nos dois termos, aí eu vou colocar ele em evidência. Primeiro eu vou reescrever a equação. Fica assim, ó, menos 3x menos 2 vezes x, porque x ao quadrado é x vezes x. Agora perceba que o x apareceu aqui e também apareceu aqui. Eu posso colocá-lo em evidência. Aí aqui, colocando o x em evidência, ficou apenas menos 3. E aqui ficou menos 2 e ainda sobrou um x junto, igual a zero. Aí aqui, ó, quando eu tenho uma multiplicação dando zero, fica x igual a zero. Ou o segundo termo, que é menos 3 menos 2x igual a zero. E daqui eu posso resolver. Vai ficar assim, ó, menos 2x igual a 3. Ó. Passa para o segundo membro com sinal positivo, porque eu somo 3 a ambos os lados. Aí agora eu divido tudo por menos 2, fica x igual a menos 3 sobre 2. Portanto, a gente vai ter o conjunto de solução, vou chamar aqui de x' e aqui de x duas linhas, e o conjunto de solução é quanto? Menos 3 sobre 2 e 0. Está aqui o meu conjunto solução. Na letra E, veja que agora nós temos o termo independente e não temos x junto dele. Se a gente não tem x, vamos passar ele para o segundo membro. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a menos 8, porque passa sempre com sinal invertido. Porque nesse caso eu vou subtrair 8 a ambos os membros. Vai ficar quanto? X ao quadrado igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 8. Mais uma coisa você já sabe, a raiz quadrada de menos 8 não existe. Se não existe raiz quadrada de menos 8, portanto, a solução dessa equação nos reais
é uma solução vazia, ou seja, não tem nenhum elemento que satisfaça esta equação aqui, tá bom? Então eu quero que você perceba o seguinte, ó. Se a equação ela é desse tipo aqui, em que aparece x em ambos os termos, o zero sempre vai ser uma das soluções. Ó. Percebe que aqui o zero é uma solução e aqui também ó, o zero também é uma solução. Quando ela for desse primeiro tipo aqui, ó, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Quando ela for desse segundo tipo aqui, ó, ax ao quadrado mais c igual a zero, a gente vai ter sempre solução com sinais trocados. Ó. Veja, menos 2 e 2, menos 3 sobre 2 e 3 sobre 2, sempre com sinais invertidos. Tá bom? Então, pessoal, esta foi a aula de equação do segundo grau, envolvendo forma incompleta da equação do segundo grau. Eu já fiz um vídeo falando de equação do segundo grau, onde você resolve por fórmula de Bhaskara. Mas, Cláudio, se eu quiser aplicar a fórmula de Bhaskara também nessas equações incompletas, dá certo? Dá certíssimo, não se preocupa. Agora, desta forma aqui é mais fácil. No entanto, esta forma só vale quando as equações são incompletas. Ou seja, quando vem faltando bx ou então quando vem faltando o c. Tá bom? Pessoal, se inscreve aí no canal, deixa aquela curtida e até mais. Tchau, tchau!